Tudo bom, pessoal? Somos a Fert System. Hoje estamos presentes em 95% das fábricas de máquinas e implementos agrícolas aqui do Brasil. E vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o nosso Autolube PNG, esse carinha aqui. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre manutenção, sobre peças substituíveis, sobre calibração, regulagem. Vamos tentar conhecer ele em todos os seus componentes, beleza? Dando início então ao nosso vídeo, o que a Fert System imagina depois que você recebeu a tua plantadeira nova, iniciou o trabalho, começou o plantio, que depois desse processo feito, da entrega técnica recebida, depois de toda a explicação de como a plantadeira, no caso, se comporta junto com o nosso produto, a gente imagina que você, produtor, plantou, tá? E depois do plantio, o que a gente precisa fazer para continuar obtendo o melhor desempenho do dosador? A gente imagina que você, depois que terminou o plantio, entre uma safra e outra, lembrando que o depois que terminou o plantio é logo depois que você terminou o plantio mesmo, tá? 2, 3 dias depois a gente precisa fazer a higienização, a limpeza do dosador. Então nós vamos desmontá-lo depois de plantado, né? Vou retirar o bocal do dosador, verificar se a tampa de transbordo está no local, certo? Por quê? Porque, pessoal, essa tampa de transbordo é responsável por manter a uniformidade na dosagem do fertilizante, tá? Vou explicar melhor para vocês. Entre o final do sem fim e a tampa de transbordo, existe um espaço vazio. Nós chamamos esse espaço de zona de amortecimento, tá? É onde o adubo se represa, vai completar esta tampa e só vai cair via gravidade aquilo que ultrapassar essa tampa. Lembrando que essa tampa a gente tem ela em 3 tamanhos, tá? Standard, o tamanho que vem dentro da plantadora que tu já comprou. A gente tem um tamanho um pouco menor, que a gente chama de alta vazão, consequentemente vai fazer o que o nome já diz, uma vazão maior do que a gente tem na tabela, corresponde a mais ou menos 20%, tá? Lembrando que sempre é interessante a gente fazer a ferição. Então esta tampa é a Standard, 20% a mais de fertilizante do que vai cair em relação ao que está escrito na tabela. E também a Fertipó. Adubo orgânico, organomineral, adubos de grande quantidade, tá? Sem muita precisão, a gente vai usar a tampinha Fertipó. Feito isso, com o auxílio do tubo fixador, esse que você já recebe junto com a tua plantadeira aí, tá? Muito importante ter ele para a gente fazer a manutenção tanto de desmontar quanto montar o dosador novamente. A gente vai pegar essa cordinha, vai passar ela no sem fim, 2, 3 voltinhas só para ter uma segurança, né? E vai conseguir iniciar a puxada. Lembrando que depois que o fertilizante trabalhou aqui dentro, ele vai criar uma certa resistência, tá? Se a gente fizer esse processo todo ano, isso vai ser um trabalho fácil de fazer. Se eu deixar isso por longos períodos, cada vez mais difícil vai ser a retirada e a colocação dos componentes, tá? Então, retirei o sem fim. Este aqui, eu posso fazer uma limpeza nele com uma escova de aço, algo nesse sentido, e vou colocar ele num balde com óleo. Vou retirar ele dali só quando eu for usar novamente, tá? Essa borrachinha aqui, o nome dela é anel trava. Essa é a peça responsável por sustentar o sem fim no lugar correto. Então, para mim entender o funcionamento dela, eu preciso sempre lembrar que quem vem primeiro é o sem fim e depois o anel trava. Só vai conseguir colocar ele no lugar onde ele devidamente precisa ficar com o auxílio do tubo fixador, tá? Vai lá no fundo e assim ele está pronto para ser usado. Mas vamos lá, vamos retirar ele de novo para a gente seguir na nossa manutenção. Como eu já disse, vamos passar essa cordinha aqui, 2, 3 voltinhas para ter uma estabilidade. Inicio puxando, vai sair muito fácil, beleza? Depois disso feito, vou lavar com água direcionada, certo? Sem problema de molhar nenhuma das partes do dosador. Depois de lavado, a higienização está feita. Para dosadores que são mais novos que 2021, a partir de 2021, 21, 22, 23, 24, 25, eles têm uma característica, que é o quê? Este revestimento interno branco que vocês estão vendo aqui, em dosadores mais antigos, nós tínhamos esse parafuso lateral aqui.
Hoje em dia ele não existe mais. Hoje em dia esse parafuso saiu daqui. Para mim retirar essa capinha branca junto com o eixo, com as partes internas do dosador, eu vou precisar usar esse furo aqui embaixo. Nós chamamos ele de orifício de descarga. Vou explicar depois para vocês o porquê do orifício de descarga, mas hoje ele serve para a gente retirar o revestimento interno aqui de dentro. Faz parte da manutenção também? É necessário retirar? Olha, só ajuda, tá? Vou pegar a chave de fenda, nesse rasgo, nesse orifício de descarga que tem aqui, vou posicionar a chave de fenda, um pouquinho de força, vai retirar toda a parte interna do dosador. Isso aqui é o revestimento autoclique, o eixo, a arruela autoclique, a arruela quadrada precisa estar no lugar, tá? E o anel O-ring também precisa estar lá. Vou montar eles para vocês aqui para entender a forma correta de fazer a montagem. O revestimento vai ganhar a arruela autoclique, que junto com ela vem o nosso eixo quadrado. Aqui dentro vai essa arruela de ferro e o anel O-ring. Essa é a montagem, tá? Para colocar no lugar, achou o guia lá dentro do eixo, encostou, está no lugar, não sai mais. Esse é o autoclique. E se tu ainda não tem o autoclique, vamos entender como é que se faz, tá? Da mesma forma, eu vou precisar retirar o sem fim, aquelas 3 voltinhas para manter a segurança. Retirei o sem fim e o anel trava aqui de dentro. Eu vou precisar de uma chave 13, tá? Por quê? Porque na lateral do dosador vai ter esse parafusinho aqui. O que eu vou ter que fazer com ele? Soltei o parafuso, a parte interna do dosador vai sair mais fácil. Depois de solto, se ele ficar um pouquinho firme, posso vir aqui de baixo, tá? Consigo retirar toda a parte interna. Os dosadores mais antigos, antes de 2021, eles tinham na composição dele esse feltro de pano. Esse feltro ele evita que o fertilizante vá para os rolamentos, caso a gente tenha algum desgaste no processo, tá? Eu entendo que esse feltro está desgastado, eu vou conseguir perceber que o fertilizante começa a cair por esse orifício de descarga aqui, ó. Isso é uma indicação de que eu tenho que fazer a substituição do feltro, certo? Junto com o feltro, eu ainda tenho uma arruela de limpeza. O que essa arruela de limpeza faz? Ela reconhecendo que a gente não tem mais o feltro ou que a gente está com ele desgastado, essa arruela de limpeza vai jogar o excesso de fertilizante fora também pelo nosso orifício de descarga aqui, debaixo do dosador. Então se eu tiver a máquina mais antiga que 2021, eu sempre vou ter que estar trocando esse feltro aqui? Não, tá? A Fertisystem, pensando nisso, pensando em fazer um melhoramento dos seus componentes, desenvolveu o revestimento autoclique. O revestimento autoclique ele vai substituir o revestimento antigo, esse que a gente tinha o parafusinho aqui do lado, tá? Somente por essas duas peças, o revestimento e a arruela autoclique, a qual eu vou montar o eixo, colocar a arruelinha quadrada, essa que vai dentro do revestimento branco, esse que tu tá vendo, tá? Mais esse anel O-ring. E tu viu que aqui o parafuso ficou solto. Na verdade, esse parafuso aqui, a partir de agora, como a gente não vai mais precisar dele, eu posso tirar ele fora. Se eu colocar o revestimento autoclique, eu não vou mais precisar desse parafuso aqui. Ele vai ser eliminado, não vou mais usar ele. Para colocar no lugar, posicionou, clicou, a peça não sai mais do lugar. Beleza? Fácil, né? Isso dá para fazer nos dosadores mais antigos. O preço é o mesmo, a sugestão da Fertisystem é que seja o mesmo, justamente para a gente conseguir deixar o teu dosador mais moderno possível. Para retirar, de novo, no orifício, pressiona, o revestimento autoclique vai sair com muita facilidade. Esse mesmo processo a gente vai fazer caso a gente precise trocar o eixo. O eixo, antigamente, máquinas mais antigas, ele era de metal revestido com uma camada plástica. Era legal? Sim. Mas o que acontecia?
Se eu tivesse alguma interferência interna dentro do dosador, por exemplo, barbante, um galho, uma pedra que possa vir junto com o fertilizante, a hora que o sistema pesava, a tendência era quebrar os pinhões. Um componente muito mais complicado para ser substituído. O eixo ele tem uma resistência enorme, mas ele ainda serve como um fusível. Caso a gente tenha alguma interferência interna aqui dentro, externa, que venha a comprometer o dosador, vai quebrar o eixo. Muito, muito simples de ser substituído. Como expliquei para vocês, com o autoclique, então ficou super fácil. Está aqui ele, certo? Ah tá, mas eu tenho o revestimento antigo e não quero o autoclique. Beleza, a gente ainda produz o feltro, vai continuar produzindo. A sugestão é que você mude para o autoclique, vai ter um torque menor, limpeza não vai precisar ser feito tão constantemente, não vai ter necessidade de substituir o feltro. Consequentemente, a gente não vai ter também a possibilidade de vir fertilizante para os rolamentos, que ia causar um problema. Ah, mas eu quero o revestimento que eu já tenho, que eu continuo usando, sem problema algum. Vou colocar o feltro novo. Quanto tempo dura o feltro? Olha, isso é relativo com a quantidade de planta que tu faz. Então, a gente recomenda o quê? A minha plantadeira tem 10 linhas. Olha, abre um dosador por ano. Verifica o estado que está o feltro. Se ele está bom, consequentemente, todas as outras linhas estão boas. Se ele está gasto, olha, consequentemente, todas as outras linhas também estão gastas. Por quê? Porque o mesmo fertilizante que passou num dosador passou em todos os outros. Coloquei o feltro no lugar, vou posicionar o eixo da mesma maneira que eu coloco o autoclique. Igual. Posicionei o eixo, vou colocar a minha arruela quadrada e o anel O-ring. Posicionei ele no lugar, só vou colocar o parafusinho 13, tá? Se eu ainda não estou trabalhando com autoclique, eu preciso colocar o parafusinho 13, esse que vai na lateral do dosador. Se eu já trabalho com autoclique, isso não é necessário, tá? Não vou mais usar esse parafuso, ele vai ser eliminado. Então, pessoal, nós entendemos que quem faz a distribuição do fertilizante é o nosso sem fim, que vai ser posto no eixo, e quem vai fazer a sustentação dele é o nosso anel trava. Vamos lembrar que ele é uma borracha bem macia, tá? E eu não posso colocar ele no local com uma chave de fenda, algo pontiagudo, por quê? Porque eu vou romper essa viscosidade desse anel trava e pode acontecer que com o contato com o fertilizante eu acabo perdendo essa peça. E daí eu acabo ficando sem a sustentação do sem fim, que precisa ser posto com o auxílio do tubo fixador. Depois de posto certinho nessa posição, eu não vou ter nenhum tipo de problema. Mas uma coisa bem interessante sobre o sem fim é que eu preciso entender que eu tenho ele em 2 tamanhos, que são usados de forma tradicional, que acompanham, na grande maioria das vezes, a tua plantadeira já, que é o passo 2 e o passo 1. Passo 1, para dosagens de até 200 kg por hectare. Se tu planta pensando num cálculo de alqueire, é só fazer a conversão, é bem facinho. Passo 2, para dosagens acima de 200 kg por hectare. E lembrando que eu tenho lado direito e lado esquerdo. E a forma correta da gente identificar o lado direito ou o lado esquerdo é dessa forma aqui, ó. Pega o sem fim na mão, abraça ele com a sua mão. Se o final do sem fim terminar na ponta do seu dedo indicador, ele é o lado do seu braço. Se eu tentar fazer isso com outro braço, com a outra mão no caso, eu não vou conseguir achar o final do sem fim com a ponta do meu dedo. Então aqui eu tenho o lado esquerdo, porque está no meu braço esquerdo, e aqui eu tenho o lado direito, porque está no meu braço direito. Se eu inverter isso, eu não vou conseguir achar o lado. É importante isso? Sim, porque existem algumas máquinas que têm os 2 modelos sem fim na mesma plantadora, então é importante eu identificar isso, porque senão, se eu montar errado, ao invés do adubo ir para a linha, ele vai ficar retornando na caixa. E não, isso a gente não quer, né? Se você quiser ser mais assertivo também, todas as peças da FertSystem, elas contêm uma identificação, tá? Tu está vendo o 2E gravado no sem fim ali? Isso quer dizer que ele é passo 2, tá? Para dosagens acima de 200 kg por hectare, lado esquerdo. Se fosse direito, estaria um Dzinho ali. Então essa é a identificação. 1D ou 2D vai estar descrito.
Para a gente ter a certeza um pouquinho maior, se pegar com a mão e o final do dedo, o indicador terminar no final do sem fim, funciona também. Lembra que no começo do vídeo a gente falou dele não precisar lubrificação e tal? Justamente vou explicar para vocês aqui. Um ponto onde a gente percebe que o pessoal costumeiramente costuma lubrificar e não precisa, tá? São os pinhões. Pessoal, ele é autolube, quer dizer, ele já vem com um produto especial na hora que a gente faz a injeção desse equipamento, que não carece de nenhum tipo de lubrificação. Eu trouxe esses dois aqui para mostrar para vocês. Eles são dois pinhões motores que vão no eixo principal da plantadeira. Um é quadrado e outro é sextavado. Eu quero explicar para vocês o que. O sextavado, a gente vai usar hoje ele exclusivamente nas máquinas da Jumil. As outras, todas as outras marcas vão usar ele quadrado de série. Então a única diferença que a gente vai ter por uma construção de engenharia é a opção que a Jumil escolheu sextavada e as outras fábricas são quadrados, certo? Então nunca vai precisar fazer a substituição, óbvio, se o eixo estiver em boas condições. Depois de tudo limpo, tudo pronto, eis que chegou a hora da gente reutilizar a plantadeira. Vamos montar de novo para ver como que fica? Sem fim, aquele que estava dentro do óleo, né? Retirei ele de lá. Vou posicionar ele dentro do dosador. Vou pegar o nosso anel trava. Lembrando que não posso usar nada pontiagudo para colocar ele no lugar, tá? Vou usar o tubo fixador. Eis que ele está no lugar. Tampa do bocal. Lembrando que esse dosador, todo o reservatório de fertilizante da plantadeira fica num lugar um pouquinho ruim da gente se posicionar. E eu nunca desmonto ele da plantadeira, então ele sempre fica no mesmo lugar. Pode ocorrer, na hora que a gente for montar ele, como a gente não consegue muitas vezes visualizar o que a gente está fazendo, vai meio no instinto, coloquei ele no lugar correto. Pode acontecer da borracha da tampa, tá? Ficar entre as duas partes do dosador. Se no momento que eu colocar o bocal no lugar e essa borracha ficar presa entre as duas partes, eu preciso soltar ela, porque no momento que o fertilizante entrar aqui e criar uma resistência na nossa tampa de transbordo, pode ocorrer dos fechos serem expulsos do dosador. E isso é bem legal da gente falar, tá? Esse é um fecho original, aço galvanizado. Ele é feito para ser expulso caso a gente tenha um sobrepeso dentro do sistema. Por que ser expulso? Porque caso ele não seja expulso, eu vou acabar quebrando o dosador. Muito mais fácil eu trocar os fechos do que trocar o dosador. Mas, para isso não acontecer, é só eu retirar a borrachinha da tampa do bocal que ficou presa entre as duas peças. Nunca vou ter problema com o feixe inox. Olha, vamos falar um pouquinho agora sobre mancalização. Saber entender qual é o lado do mancal e o sem fim que corresponde ao mancal, tá? Você está vendo essa parte mais destacada, essa parte onde vai o adesivo do dosador aqui? Esse aqui é onde eu identifico o lado da mancalização. Você olhando aqui, ele está no seu lado esquerdo, certo? Seu braço esquerdo. Então ele corresponde à mancalização esquerda. Se ele estivesse desse lado aqui, ele seria a mancalização direita. Consequentemente, o sem fim que eu uso aqui dentro, ele vai responder à mancalização conforme o lado que ela seja, tá bom? No caso esquerdo, aqui dentro seria esquerdo também. Se assim fosse direito, sem fim aqui dentro seria direito também. Uma coisa muito importante da gente lembrar é que a gente vende esse tipo de dosador para muitas máquinas usadas. A gente chama isso de retrofit. É um melhoramento daquele equipamento que tu já tem aí, tá? Para isso a gente desenvolveu alguns recursos que o dosador tem. Eu soltei já esses parafusos, são 4, tá? Parafusos que sustentam a parte da mancalização do dosador. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês bem legal, e o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso, ó. A gente sabe que aqui, neste pinhão motor, que é o pinhão que move o sistema interno do dosador, ele é acionado por um eixo passante que vai aqui nesse pinhão, que emenda um com o outro. Esse eixo aqui, ele é muito importante que esteja alinhado. Mas quando a máquina é uma máquina já usada, pode ser que esse eixo não esteja nas condições de uma plantadeira nova. Então a gente tem esses furos oblongos, são furos mais alongados que nos permitem esse jogo aqui. Esse jogo ele me proporciona fazer com que os pinhões do dosador estejam mais alinhados o possível em relação ao eixo.
Isso não vai interferir na dosagem, bem pelo contrário, vai melhorar o desempenho do teu dosador. Outro recurso bem bacana que a gente pode usar é transformar aquele dosador que tinha mancalização esquerda em um dosador com a mancalização direita. Mudando simplesmente o lado dele, soltando os 4 parafusos, vai funcionar da mesma forma. Lembrando que é muito importante identificar a mancalização para mim saber qual é o sem fim que eu estou usando aqui dentro do dosador. Assim eu vou obter sempre o melhor desempenho do meu dosador. O que pode causar desgaste nos pinhões do dosador? Basicamente, eles foram feitos para ter uma vida útil muito grande. É óbvio que se a gente tiver algum objeto externo, um galho, um barbante, uma pedra que venha cair aqui dentro dessa câmara, pode acontecer da gente ter uma interferência nos pinhões. Ainda mais se o eixo que você usa aí, ele for de metal revestido com plástico. Se ele for de metal revestido com plástico, você vai ter problema nos pinhões, caso a gente tenha alguma interferência interna. Se você já está usando o eixo plástico, ele vai servir também como um fusível. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente substituir o eixo do que substituir os pinhões. E uma das causas que pode desgastar prematuramente esses pinhões é engraxar eles. A gente já viu em vídeos anteriores que ele se autolubrifica. Então não há necessidade de passar óleos e graxas, enfim, ele já faz esse trabalho por conta sozinho. Cara, eu consigo trabalhar com fertilizante úmido ou molhado? Ó, o indicado são fertilizantes granulados e secos, tá? Mas é óbvio que a gente sabe que a plantadeira pode permanecer no tempo durante o plantio por 2, 3 dias de chuva. Vamos usar isso como exemplo, tá? E esse adubo veio a umedecer. O que eu preciso fazer? Para a gente continuar com a mesma dosagem assertiva durante o plantio, eu preciso retirar os fertilizantes molhados. E de que forma? Retira o bocal da plantadeira, deixa o sem fim ali dentro, aciona a plantadeira abaixada, como se você fosse simular um plantio, e deixa esse adubo, esse fertilizante úmido sair ali de dentro. Assim que ele sair, a gente pode retomar o plantio bem tranquilo, não vai acontecer problema nenhum. E eu consigo trabalhar com qualquer tipo de fertilizante? Desde que seco e granulado, sim. Lembrando que dosagens até 200 kg por hectare, o indicado é o passo 1. Para dosagens acima de 200 kg por hectare, o indicado é o passo 2. A gente tem ainda tradicionalmente a 2 3/4, que é um sem fim mais aberto, para dosagens maiores, onde eu também tenho o recurso de usar tampas mais baixas, tá? A Fertipó ou a alta vazão. E tenho também a 3/4, que é para dosagens menores. A gente não vai entrar no mérito de quanto ela vai dosar, depende do tipo de fertilizante que tu quer. Para dosagens bem baixas, a gente tem um redutor de fluxo. Como que ele funciona? Eu retiro o sem fim de dentro da câmara, coloco o nosso redutor de fluxo, visto que eu não preciso retirar esse revestimento interno, essa capinha branca aqui de dentro do dosador não precisa sair, tá? Encaixou um sem fim de cor e tamanho especial, um anel trava, a diferença dele é apenas a cor, tá? Posicionei ele aqui dentro, com o auxílio do nosso tubo fixador, coloquei no lugar. Assim eu vou alcançar dosagens mais baixas. Você pode reparar aqui, ó, que a câmara reduziu bastante. Automaticamente o volume de fertilizante que vai girar aqui dentro vai ser menor. Consequentemente, menor vai ser a dose que eu vou entregar lá no solo. Fábio, acabei de plantar. Como que eu sei qual é a hora certa de fazer a limpeza? Ó, legal. Qual é a hora certa para fazer a limpeza do dosador? 2, 3 dias depois que eu terminei de plantar, já está na hora. E a limpeza é muito simples de fazer. Retiro a tampa do bocal. Ó, lembrando que para retirar o sem fim é importante a gente usar o tubo fixador, por quê? Porque evita qualquer tipo de acidente, tá? Lacei a sem fim, dei 2, 3 voltinhas para manter uma segurança e comecei a retirar. Retirei o sem fim aqui de dentro, separa ele do anel trava, o anel trava vai para uma caixinha, vai ficar guardada lá até eu montar de novo. O sem fim, eu vou passar uma escova de aço, uma lixa, o que eu quiser passar, e vou colocar ela no óleo.
Vou retirar do óleo só no momento que eu for plantar de novo também. E aqui dentro do dosador, se assim você quiser, faça, tá? Que é o quê? Retirar o revestimento interno? Posso? Pode. É preciso? Não necessariamente. Com ele aqui dentro, tu consegue fazer a limpeza da mesma forma. Água direcionada. Não tem outra limpeza para você fazer. Quero passar um ar antes? Perfeito, pode também, tá? Mas a água, simples água, vai fazer toda a diferença. Depois que você plantou, aquele óleo protetivo, aquele óleo queimado que o pessoal costuma passar na máquina, não deve ir nas partes plásticas da plantadeira. Isso faz um efeito reverso, não vai te dar uma alta durabilidade. Na verdade, vai diminuir bastante a vida útil do teu equipamento. Fábio, em quais plantadeiras eu consigo instalar o FertSystem? Praticamente todas. Se a plantadeira que tu tem aí, ela tem um dosador de fertilizante, embora não seja FertSystem, ele está trabalhando na mesma linha da plantadeira, é possível substituir. Se ele está trabalhando no sentido do reservatório de fertilizante, onde a rosca fica na horizontal, aí fica um pouquinho mais difícil, eu preciso fazer uma adaptação. Se a tua plantadeira é tatu, a gente tem um dosador específico para esse modelo de plantadeira. Mas o que eu preciso fazer para substituir? Vou retirar esse eixo da plantadeira, tá? No caso aqui é uma planter, eixo bipartido, metade e metade da plantadeira. Retirei esse eixo, solto os 4 parafusos correspondentes a essa furação que você está vendo no corpo do dosador aqui. Coloquei o dosador no lugar, fixei os 4 parafusos, alinhei a questão relação eixo-mancal. O que é relação eixo-mancal? Eu preciso ver se esse eixo que passa em todas as linhas, ele está reto ou ele está forçando. Caso ele esteja forçando, esses furos que você está vendo segurados por esses 4 parafusos, eles são oblongos, eles têm uma abertura que nos permite posicionar essa mancalização mais para baixo ou mais para cima para ficar 100% alinhado com o eixo. Assim eu vou ter um melhor desempenho, vou ter um torque bem menor também, vai facilitar bastante a instalação. Jogo rápido então. Possíveis causas e as soluções. Falta de fertilizante no reservatório. Simplesmente vamos ver se tem fertilizante dentro do reservatório. Falta do sem fim. Vamos posicionar ele no lugar correto. Sem fim girando para o lado contrário. Precisamos olhar a mancalização. Pode ser que a gente esteja usando sem fim errado em relação à mancalização. Mancal montado no lado incorreto. A mesma forma que eu expliquei agora do sem fim. Se o sem fim for direito, a mancalização possivelmente é direita. Se o sem fim for esquerdo, a mancalização vai ser do mesmo lado. Pinhão movido ou acionador quebrados. Precisa fazer a substituição. Sistema de acionamento desconectado. Só acionar. Sem fim com excesso de oxidação, ferrugem ou resíduos preenchendo o espaço do passo. Olha, isso é muito importante e acontece bastante quando a gente não retira ele para fazer a limpeza, tá? Deixa o sem fim dentro do dosador de um ano para o outro. Além de não ver a situação do anel trava, que é a peça que sustenta o sem fim no lugar correto, tá? A gente tem também essa questão da oxidação, preciso trocar esse sem fim. Sem fins calibrado por uso de objeto fora da especificação, tecido, ferro, pedra. Bem legal. Uma forma de eu verificar a amplitude do sem fim, tá? Qual é a amplitude correta dele? Se minha plantadeira tem 2, 3, 5 ou 10 linhas, isso não importa. Vou pegar todos os sem fins, colocar em uma base plana, olhar por cima, simulo uma régua ou coloco uma régua em cima de todos eles. Se eu tiver uma variação entre esses sem fins, eu preciso substituí-los. Caso eles estejam todos uniformes no mesmo tamanho, só trabalhar. Pessoal, esse vídeo foi feito para vocês terem uma noção um pouco melhor das peças, dos componentes, das regulagens que a gente consegue alcançar com o nosso dosador. Lembrando que problemas eles podem vir a acontecer, mas a FertSystem tem uma equipe de pós-venda muito bem treinada e disposta a te atender a hora que tu precisa. Então, se tu tem alguma dúvida, quer saber um pouquinho mais sobre os nossos produtos, quer tirar mais alguma dúvida que a gente não falou nesse vídeo sobre o nosso dosador de fertilizante, nos mande uma mensagem aí que a gente vai ter um prazer enorme te responder.